estão? Espero que estejam todos muito bem. Eu sou a professora Ana Paula. Hoje nós vamos estudar língua portuguesa e ensino religioso. Na nossa aula anterior, nós estudamos segmentação de palavras, número de sílabas e memórias. Nós estudamos a memória da música. Hoje nós vamos continuar com o número de sílabas e memórias. Tá bom? Então, vamos ver hoje memórias antigas, né, de moradias, de objetos e de outras coisas mais. Tá? No tempo dos nossos bisavós, dos nossos avós, dos meus, de vocês, as casas não eram como a maioria das casas atuais. Com o passar do tempo foram sendo modificadas, tá? E também os objetos. Vários objetos eram de um jeito. Aí com a evolução do tempo foram se modificando, certo? Eu trouxe aqui hoje para vocês o depoimento de uma senhora chamada Maria do Carmo Moraes. Ela é lá de Minas Gerais. Ela vai descrever nesse depoimento a moradia dela, como eram chamados alguns objetos, algumas coisas lá na casa dela, naquele tempo lá atrás. Então, naquele tempo, a água era de poço, puxada por sario. A privada era um buraco furado no quintal. O banho era de bacia. Usava o penico, que era guardado embaixo da cama. Vou pegar o livro aqui também. Embaixo da cama. Não tinha água encanada. A luz era de lamparina alimentada com querosene. O chão da casa era de terra batida e era aguada para não dar poeira e depois varria, ficando tudo limpinho. As paredes das casas eram de adobe. O fogão era feito de barro e alimentado com lenha do mato. O forno também era de barro. No forno fazia biscoito, pão, rosca, pão de queijo, bolo de fubá, bolo de mandioca, brevidade, biscoito de queijo, biscoito de goma. As panelas eram de ferro e areadas com sambaíba e areia. Os pratos e os copos eram de esmaltados e era muito usada a gamela de pau para amassar as massas de biscoitos. No quintal criava-se porco e galinha e a comida era muito farta. Não sei se vocês observaram, mas aí no texto tem algumas palavras que certamente serão desconhecidas para vocês. Como, por exemplo, aí no texto elas estão destacadas com uma cor diferente, de vermelho. É a palavra sario, lamparina, querosene, adobe, sambaíba e gamela. Eu trouxe aqui no slide o significado dessas palavras. Sario ou sarilho, o que significa? Significa, a gente usava no passado, eles usavam no passado, mas vocês vão ficar sabendo o que significa agora cada palavra dessa. Sario ou sarilho, peça de madeira ou ferro localizada em cima do poço, onde se enrola a corda para puxar o balde que pega a água que fica no fundo. Tá? Lá onde eu morava, lá na roça, tinha esse poço que a gente chamava de cisterna. Eu não sabia que aquela maçaneta lá se chamava sario. Né? Então, lamparina. Hoje em dia, talvez vocês, crianças, nem sabem o que significa uma lamparina. Então, vamos ficar sabendo agora. Pequena luminária com pavio. A gente chamava também de candeeiro lá na roça. Querosene, tipo de combustível usado para queimar o pavio para iluminação. Adobe,
tipo de tijolo. Hoje em dia quase não existe mais esse tipo de tijolo chamado adobe. Sambaíba, tipo de planta. Gamela, vasilha de barro ou de madeira. Bom, aqui eu trouxe alguns objetos antigos, né, que eram muito usados antigamente, que vocês talvez não conheçam hoje, mas vão ficar conhecendo agora. Esse primeiro aqui do meio é a máquina de datilografia, que era muito usada para escrever, tá? Hoje a gente usa o quê? Os teclados, né? No computador tem um teclado que substituiu essa máquina aqui. Aqui, o ferro de passar roupa era um sofrimento. Pense, ai, gente, que graça. O ferro colocava a brasa dentro, tá? Um peso terrível, mas as roupas saíam todas muito bem passadinhas. Eu vivi essa época aí do ferro. E aqui do lado tem o tinteiro, que para as pessoas escreverem, enfiava uma pena ou esse negócio aqui parecido uma caneta dentro dessa tinta para poder escrever, tá? Eu trouxe para vocês esses 3 objetos antigos aí. Nós temos aqui uma música muito conhecida, tá? Ela é antiga, mas é muito conhecida por todos nós, inclusive por vocês. A gente vive cantando essa musiquinha na escola. Pode passar a música aí. O título dessa música é A Casa. Casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, Ué, por quê? porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na rua dos bobos, número 0. Mas era feita com muito esmero, na rua dos bobos, número 0. Muito bem. Agora vamos fazer a leitura desse texto, né? A casa. Como eu falei, qual que é o título desse texto? A casa. Então vamos fazer a leitura pausadamente, marcando cada palavra, como a gente faz lá na nossa sala de aula. A casa era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque penico não tinha ali, mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Muito bem. Vocês agora vão me ajudar a encontrar uma palavra com 2 sílabas, tá? Vamos começar aqui lendo o texto. Era.
Como é que a gente vai fazer para saber quantas sílabas uma palavra tem? Nós vamos contar quantas vezes a gente abre a boca para pronunciar essa palavra. Será que a palavra era tem uma sílaba, tem duas sílabas? Vamos conferir? Vamos lá. Era. Então, a palavra era. Já encontramos aqui uma palavra. Era. Tem duas sílabas. Agora vocês vão me ajudar a encontrar uma palavra com 4 sílabas. Será que nós vamos encontrar aqui nesse texto? Vamos lá. Era uma. Será que tem 4 sílabas? Vamos lá. Uma. 2 sílabas, porque nós abrimos a boca só 2 vezes para pronunciar essa palavra. Casar. Olha só. Casar. Então, 2 sílabas. Muito. Então, 2 sílabas. Engraçada. Vamos lá? Engraçada. 4 sílabas. Encontramos uma palavra aqui agora com 4 sílabas. Engraçada. Então é isso, gente. O tanto de vezes que você abre a boca para pronunciar uma palavra é a quantidade de sílabas que essa palavra tem. Na sala a gente costuma fazer batendo palmas, né? A quantidade de palmas é a quantidade de sílabas. Então, muito bem. Agora eu vou propor uma atividade para casa, para vocês. Que vocês façam uma pesquisa com seus familiares, como era o cotidiano deles no passado e como isso ficou registrado em suas memórias. Vocês vão registrar essa pesquisa em forma de frase ou um pequeno textinho, tá bom? Até a próxima aula, fiquem com Deus. Beijos.